queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Escola da Fé. Eu sou Jorge Eduardo e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Quero lembrar, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor se inscreva, deixe o seu like, compartilhe para que esta palavra chegue a mais pessoas e alcance mais corações, em nome do Senhor Jesus. Em Romanos capítulo 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo disse bem assim, vou ler aqui na versão Almeida, Nova Almeida atualizada, 2017. Ele diz, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A maior necessidade do homem depois de nascer de novo é exatamente a renovação da sua mente. Depois de nascer de novo, sermos salvos, sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos renovar a nossa mente. O apóstolo Paulo está dizendo que nós não devemos copiar o comportamento deste mundo caído, deste mundo que está dominado pelo maligno. Nós precisamos exatamente ser transformados, né? E ele disse que essa transformação que Deus opera em nossa vida acontece através da renovação da nossa mente. E essa renovação é exatamente o que nos faz experimentar. Ele disse a vontade de Deus, que ele qualifica com 3 palavras, dizendo que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Como nós vamos experimentar o plano, o propósito que Deus tem para a nossa vida, se nós não renovarmos a nossa mente? E o que é renovar a mente? A palavra grega, traduzida aqui por renovação, é exatamente uma palavra que significa renovar qualitativamente. Portanto, uma renovação que torna a pessoa diferente do seu estado passado. Isso é o que significa renovar a mente, substituir os pensamentos, a forma de pensar, a forma de ver o mundo, a cosmovisão, né? A nossa visão de mundo, nós precisamos renovar de acordo com a palavra de Deus. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós renovamos a nossa mente? Quando nós estudamos sistematicamente a palavra de Deus e quando nós colocamos a palavra de Deus em nosso coração. Por exemplo, em Colossenses capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo disse que nós devemos habitar a palavra de Deus em nós ricamente. Ricamente. Nós devemos fazer com que a palavra de Deus habite ricamente em nosso coração, abundantemente. Quando nós colocamos a palavra de Deus no nosso coração, estudando a palavra sistematicamente, nós vamos absorvendo conceitos, verdades importantes da Bíblia, da palavra de Deus, do conceito de Deus para a nossa vida. E isso é muito importante que a gente faça isso, para que a gente experimente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Vou dar um exemplo para você no texto do livro de Salmos, capítulo 1, está aqui. Todos nós conhecemos esse texto, muito famoso, muito conhecido. E ele diz o seguinte, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Preste atenção. Observe o contraste que o salmista está fazendo aqui. Ele está dizendo que bem-aventurado é o homem que não copia o comportamento deste mundo, não anda no caminho dos ímpios, no conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. É exatamente o contrário. O que ele faz? Ele medita na palavra de Deus de dia e de noite. Meditar significa refletir, pensar sobre, falar sobre, vem de um verbo hebraico que significa remoer, ou seja, você está mastigando a palavra, você está sempre lendo, sempre meditando, sempre pensando a respeito, sempre falando a respeito. Isso é um processo pelo qual você consegue renovar a sua mente. E a consequência disso
Tanto Paulo diz em Romanos 12, como o salmista disse no versículo 3, ele disse no capítulo 1 de Salmos, versículo 3, ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedida. Lembra que em Romanos Paulo disse que nós, sendo transformado pela renovação da nossa mente, nós vamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita? Como é que a gente faz isso? Absorvendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus de dia e de noite, pensando sobre ela, orando, lendo, falando, ensinando e compartilhando a palavra de Deus, né? Isso nós vamos renovando a nossa mente, nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos adquirindo uma estrutura de pensamento, uma cosmovisão bíblica de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. É muito importante que a gente entenda esse princípio, porque muita gente está esperando uma transformação de vida que ela mesma não está produzindo. Paulo é claro quando ele diz: não ande, não imite o comportamento deste mundo, não vos conformeis com este século, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, uma renovação que fala de qualidade, que fala de renovar qualitativamente, que fala de uma renovação que torna a pessoa diferente, uma transformação de vida. E aí, eu quero ler mais um texto que está em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 em diante, que ele diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. É importante que você entenda que Paulo está dizendo aqui para os crentes, para os cristãos, os filhos de Deus, que eles não devem mais viver como vivem os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são as pessoas que não têm aliança com Deus. Na Bíblia, Deus trata com 3 tipos de pessoas, 3 classes de pessoas. No Antigo Testamento, Deus trata com os judeus ou os hebreus e os gentios. Os judeus ou os hebreus são os filhos descendentes de Abraão, os descendentes físicos de Abraão, e os gentios são todo o resto da população mundial que não são descendentes de Abraão. Quando a gente chega na Nova Aliança, no Novo Testamento, Deus acrescenta um novo tipo de pessoa, uma nova classe de pessoa. Essa classe chama-se igreja. Então Deus trata com o judeu, com o gentio e com a igreja. Ok? O judeu é o descendente de Abraão, o gentio é que não é descendente de Abraão, naturalmente, e a igreja é tanto o judeu como o gentio que receberam Jesus como Senhor da sua vida, que nasceram de novo e que agora fazem parte da igreja do Senhor. E Paulo está nos advertindo que nós não devemos viver como os gentios, como aqueles que não têm aliança com Deus, como aqueles que não experimentaram o novo nascimento. Por quê? Porque essas pessoas vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, eles fazem o que bem entendem, da forma que entendem, simplesmente porque querem, simplesmente porque deu na telha. E o Filho de Deus, o discípulo de Jesus Cristo, não pode agir dessa forma. Ele tem que viver de acordo com a vontade de Deus. Porque Paulo qualifica a vontade de Deus com 3 adjetivos: boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. No versículo 18, Paulo disse: tendo o seu entendimento obscurecido. O entendimento obscurecido. Quem tem um entendimento obscurecido? Os gentios. Tem uma versão que diz: o entendimento deles estão em trevas, eles não conseguem enxergar a luz. Separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os gentios vivem com entendimento obscurecido, estão separados da vida de Deus, estão ignorantes com relação à vida de Deus, à vontade de Deus, e eles estão dessa forma por causa da dureza do seu coração. Eles mesmos endureceram o seu coração
para não ouvirem a vontade de Deus. Versículo 19, ele diz: tendo se tornado insensíveis. Insensíveis a quê ou a quem? Insensíveis a Deus, a sua palavra, né? A vontade de Deus. Eles, os gentios que não têm aliança com Deus, se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Entendimento em trevas, coração endurecido, se tornaram insensíveis a Deus e assim eles se entregaram à libertinagem. Fazer o que quiserem, a vontade da carne. Mas Paulo continua dizendo no versículo 20: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Versículo 22. Quanto à maneira antiga de viver, observe, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vocês ouviram falar de Cristo, vocês foram instruídos em Cristo, de que quanto ao passado, vocês devem deixar de lado a velha natureza. Vocês devem deixar de lado o modo antigo de viver, os pensamentos, a estrutura, a cosmovisão, a linguagem, o comportamento, a forma de agir e de reagir ao mundo. E isso se dá pelo fato, exatamente, de uma renovação da nossa mente. Depois de nascer de novo, a coisa mais importante que nós devemos fazer para prosseguir na vida cristã é renovar a nossa mente, para que possamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Você quer experimentar a vontade de Deus? Você precisa renovar a sua mente. Deus abençoe, em nome de Jesus.